E aí galera, aqui quem fala é o Rui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu quero falar sobre as novas DLCs que foram apresentadas no roadmap, perdão pelo carro, foram apresentadas no roadmap da live de aniversário de Dead by Daylight de 10 anos, que também anunciaram o Banquete Sombrio e algumas coleções. Porém, eu quero focar nas DLCs, os impactos que elas provavelmente vão causar dentro do jogo e principalmente como essas DLCs são importantes para a saúde do jogo e para atrair outras DLCs. Pegue um banquinho, fique de mansinho, beba um gole d'água e vamos lá! Então, galera, a primeira DLC que vai chegar esse ano é o Coro do Pecado. Ela foi desenvolvida pela Behaviour usando votações públicas da comunidade. E essa DLC, ela tem, na minha opinião, dois problemas. O primeiro problema é a falta de mapa. Nem reino, nem mapa, não tem nada. E isso acaba sendo meio triste, né? Porque a gente poderia ter voltado para um mapa. Mesmo que fosse vir atrasado, alguma coisa, como já aconteceu antes, perdão pelo carro, como já aconteceu antes, de lançar uma DLC e depois lançar um mapa. Tranquilamente poderia acontecer com essa, porém a Behavior por algum motivo não quis fazer assim. Mas esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi a falta de comunicação assertiva. Olha, hoje tá tendo alguma coisa, hein? Falta de comunicação assertiva com os votantes. Muitas coisas ficaram em aberto, perks, efeito de perks, muita coisa ficou em aberto, que fez várias decisões serem meio que estranhas. E isso eu creio que com a volta de outros tomos, a gente poder fazer outros killers, isso não se repita mais. Por favor. Porém, o que eu acho que vai acontecer com essa DLC? A primeira coisa, provavelmente vai ter um balanceamento daquelas perks, que elas são ou incrivelmente fortes ou incrivelmente inúteis. Depende muito, porque elas foram quase que experimentos da Behavior para killer e para o sobrevivente também, do que qualquer outra coisa. Elas precisam realmente mudar muita coisa no sistema delas para elas serem interessantes. Porém, como que isso vai afetar a Behavior em si? Esse provavelmente foi o capítulo original mais trabalhoso e com mais interação entre a empresa e os jogadores, com votações e tal. Eu espero que isso se repita mais vezes, que outras DLCs originais, nem que seja uma por ano, tenha esse mesmo tratamento. Hoje tá foda, viu? Que tenha o mesmo tratamento, porque isso é muito importante, cara. Isso é muito interessante. Ter sempre uma DLC por ano que você e a comunidade faz. Isso chama a atenção de outras companhias que gostam desse contato público-empresa, outras franquias. Isso abre muita margem para a Behavior fazer novas coisas. A próxima DLC que eu vou falar que vai chegar ano que vem é o Art the Clown, ou Art o Palhaço. Ele é um horror bem mais jovem do que os demais. Ele não é tão antigo, ele surgiu recentemente, há pouco tempo, fazendo parte dos novos slashers, como é sempre dito por aí, que depois dos anos 80 começou a era dos velhos slashers, e depois de 2010 já são os novos slashers. Então, ele chegou, se eu não me engano, perto de 2014, mais ou menos, e desde então a sua quantidade de fãs só aumentou. Seus filmes sempre focaram na violência extrema e na comédia. Por incrível que pareça, é quase como se fosse uma sátira do gênero de terror, mas sem realmente se levar como piada. É bem difícil de explicar como funciona. E essa DLC ela abre espaços para muitas outras colaborações com as novas franquias de horror, como o Sam do filme Threat, como a Megan do filme Megan e até o Jurassic World, porque que começou a entrar mais ou menos nessa área de terror foi lá o Jurassic World, o Reino Ameaçado, se eu não me engano. Então sim, esses novos horrores analógicos, essas coisas, agora abriu-se a porteira para eles. Tanto que recentemente os desenvolvedores e donos de Marble Hornets entraram em contato com a Behavior, mais especificamente com o Eric Pope, para discutir alguma coisa, a gente não sabe nada ainda. Porém, isso provavelmente tem alguma ligaçãozinha com o Terrifier, quase certeza que tem. E isso basicamente vai trazer de volta
o horror mais moderno, que raramente aparecia no DBD fazia muito tempo. Os últimos que apareceram foram a Crypt TV, com o The Leash, por exemplo, da Reg, aquelas skins lá do Doctor. Essas skins, se você lembrar, lá atrás era de uma Crypt TV, era de projetos indies de terror. E com essa daqui pode vir Babadook, por exemplo. Tem altas chances até de combar isso junto com o mascote horror que chegou com Five Nights at Freddy's e trazer Bendy, por exemplo. Isso abre muitas fronteiras para o Dead by Daylight, tipo, inimagináveis. A partir daqui eu tenho certeza que se essa DLC for bem, ela vai abrir caminho para outros 10 anos, 20 anos tranquilamente. Assim como foi sucesso a DLC do Gol. Eu tenho certeza que por causa daquela DLC, outras DLCs de anime vão aparecer. E com a arte eu não duvidaria de aparecer uma Megan, de aparecer um Sam, eu não duvidaria nada. E agora falando do arte, como eu acho que ele vai funcionar? Na minha humilde opinião, eu creio que o arte vai ser um tier mais focado no M1 para contrariar a dupla o trio, né, de M2 que vai chegar. Que começou lá atrás, depois teve um que é de M1, o de M2, aí depois teve o Jason que é de M2, e aí agora recentemente vai ter o Julgamento que é de M2 também. Então tem um que é de M1, acho que já balanceia bem. E ele provavelmente vai ter mais de um mod, disso tenho certeza absoluta. E ele vai trocar de armas constantemente. Isso é algo que eu espero muito e é bem interessante. É quase meia-noite e tem uma moto passando aqui, que legal. Mas continuando, eu creio sim que o art vai mudar muito o jogo, vai abrir muitas portas que estavam fechadas, principalmente para a Behavior ter acesso a novas IPs, a novas coisas de terror. Por exemplo, Vita Carnes pode vir por causa disso, tem a chance de Madala Cantólogo vir por causa disso, embora ainda não seja o nicho que eu gostaria de ver dentro do jogo, que eu queria muito que chegasse, que são os nichos mais velhos de horrores analógicos, tipo o Yuminique, o Dreamscape, aqueles jogos mais antigos, sabe? Que marcaram a geração como Fear. Esse também eu gostaria muito de ver. Falando off-topic aqui. Mas o art vai mudar muita coisa do jogo. E esse eu tenho certeza que vai fazer muita diferença dentro do jogo. Aqui, agora falando um leve off-topic de novo, que é sobre o mapa que vai chegar um pouquinho antes do evento de Natal, se eu não me engano. Pode ser que chegue depois do Natal, porém a gente sabe que é em dezembro, que é o mapa do The Mall, ou o Shopping. Ele tem um potencial também bem interessante, que muita gente não está percebendo isso, que foi dito que ele é tipo a Backrooms, que ele é algo mais psicológico, ele vai mudar talvez, ele vai ser diferente cada vez que você joga nele. E isso pode abrir espaço também para algumas parcerias bem específicas de mapa. Algo que eu gostaria muito de ver dentro do jogo é parcerias de mapa only, seria bem legal. Principalmente aquelas franquias que não tem um assassino, que não tem um monstro, normalmente é só o mapa, é só o local. O lugar é amaldiçoado, traz esse local pro jogo. Olha que legal. Ao invés de trazer um killer, por exemplo, pra DLC do Ash, do Evil Dead, dá pra trazer a cabana maldita. Seria muito interessante trazer esse tipo de parceria, que é justamente uma das parcerias que mais faltam dentro do jogo. Parcerias de mapa é muito potencial, viu? Tem muito potencial, principalmente visto o mapa da desilusão Trickster, perdão, que é o Trickster Delusion, que foi feito de ponta a ponta pela Behavior. Agora imagina um mapa licenciado feito pela Behavior, cara. Imagina como não seria foda um mapa de Evil Dead. Ao invés de trazer um killer de Evil Dead, trazer logo um mapa. E isso também abre para outros locais, tipo o Elo Perdido, quem lembra do Elo Perdido? Dá pra trazer o Elo Perdido, aqueles dinossauros lá, aquele mapa maluco. Dá pra trazer o próprio Bend, dá pra trazer também só como mapa, porque tecnicamente é um mapa. Dá pra trazer muita coisa legal. Muita coisa legal. Agora, falando em si do último ponto desse vídeo, é o Casting of the Framestone. Essa DLC é uma que eu estou bem hypado, inclusive, porque quando foi finalizado o jogo, quando eu terminei a primeira run do jogo, eu fiquei muito hypado pra jogar com o campeão. E aí depois eu descobri que ia ser uma skin pro Trapper, aí depois mudaram de ideia, aí depois não falaram mais até a live de aniversário. Aí falaram que vai ser ano que vem uma DLC própria.
Cara, eu espero que seja uma DLC estilo Dois Sobreviventes, um Killer e um Mapa. Que nem foi com o primeiro Stranger Things. Seria muito legal, cara. Muito legal. E qual é o poder que ele vai ter? Aí eu já não sei, mano. Porque mesmo jogando o jogo é bem aberto o que ele faz. Ele parece ser mais M1 que M2. Ele parece poder ficar invisível, dá pra montar alguma coisa assim, mas ele é o mais especulativo desses, cara. Por incrível que pareça, ele é o mais especulativo. É o mais difícil de conseguir pegar assim o que ele vai fazer. Mas eu espero que venha o mapa da caldeira. Nossa, aquele momento lá me marcou muito quando eu joguei o jogo. A caldeira, a batalha da caldeira. Quando o policial acerta o tiro no meio da testa dele. E ele cai lá e a entidade pega ele, mano. Nossa, aquele momento foi muito foda. Foi muito foda. Então, aquele mapa em específico, cara, imagina o mapa onde a gente tem várias áreas suspensas em cima das caldeiras funcionando lá embaixo. Seria bem legal, bem legal. Eu acho que é isso que eu espero honestamente com essa DLC. O mapa, um Killer e dois sobreviventes. Porém, o que ele vai abrir para Behavior? Que porteiras ele vai abrir para Behavior? É aí que vem a parte mais interessante. Ele vai trazer finalmente a capacidade da Behavior criar personagens com parcerias de outras empresas. Por exemplo, em vez de fazer um killer 100% original, eu fazer um semi-original, fazer uma skin semi-original, fazer um jogo de um killer específico. É isso que eu quero ver. Imagina um jogo específico do Hillbilly, um jogo específico da Legião, um jogo específico da Caçadora. Dá pra trazer com isso, cara. Isso, realmente, as porteiras foram abertas com essa DLC. Tipo, foram abertas muito, muito, muito eficientemente. E é isso, cara. Bem, finalizando aqui. Provavelmente vocês estão vendo uma gameplay da Sadako aí de fundo. Então, bye bye, galerinha. E se quiserem já deixar o comentário falando alguma coisa do canal, falando alguma ideia que vocês têm de vídeo, qualquer coisa, eu dou uma olhadinha. Então fiquem com a gameplay aí, galera, e falou! Pequeno spoiler aqui, eu estou trabalhando em um vídeo provavelmente mais longo, que vai ser quase totalmente gameplay only, que eu vou dar uma testada aqui. Mas sem mais spoilers, galera. Aproveitem a partida de Sadako.